Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre e para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus nesse sábado, dia 3 de maio, o primeiro sábado do quinto mês do ano de 2025, mês de maio. Partilhar então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, uma nova série de mensagem perigosa, poderosa, que o Espírito de Deus iluminou o meu coração e quer que eu partilhe com todos vocês. É bem verdade que antes de começar essa nova série de mensagens, meu amigo, minha amiga, eu queria deixar uma observação para você meditar nisso com o missionário e lá de partilhar com vocês que quando um homem e uma mulher começam a levar Deus muito a sério, quando um homem e uma mulher começam a levar Deus muito a sério, além do normal, então Deus ele também leva esse homem e essa mulher a sério, de tal maneira que as coisas que esse homem e essa mulher irá de falar, irá de ser coisas sérias, coisas perigosas, que a maioria não tem coragem de falar. É por esse motivo que as revelações sumiram, as profecias desapareceram de muitos lugares, de muitas denominações evangélicas, de muitas igrejas, que as pessoas estão levadas a Deus na brincadeira, por isso que Deus ele não tem se revelado com pessoas de maneira séria. É uma série de mensagens perigosas que o Espírito de Deus partilhou ao meu coração. Me lembro que algo parecido que Deus me deu remonta a um ano atrás, penso. Mas Deus tem algo novo e poderoso para partilhar. É uma série extensiva, longa, mas o missionário não passa mais do que um instrumento usado nas mãos de Deus. É isso que eu quero ser nesta noite. Eu vou fazer oração e em seguida então vamos ouvir a primeira parte dessa nova série de mensagem perigosa, que é um fruto, é um resultado do tempo devocional do missionário com Deus. Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra, é um privilégio estar na Tua presença. A Tua palavra ela declara dizendo que tem depois, irmãos, intrepidez e ousadia ao entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e pelo vivo caminho que Ele nos consagrou através do seu vesto e pela sua carne. A Tua palavra ela declara dizendo que o céu é o meu trono e a terra é o estrado onde descanso os meus pés. A Tua palavra ela declara dizendo que o Senhor está assentado no seu trono de glória, entronizado acima dos querubins e dos serafins. O Senhor é aquele, meu Deus, que criou todos os reinos do mundo e fizeste os céus e a terra. O Senhor é o Deus que sonda os pensamentos e as intenções dos corações dos filhos dos homens. A Tua palavra ela declara dizendo o seguinte, que levantai os olhos e vede quem fez todas essas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas elas bem contadas, que chama cada uma delas pelo seu nome, nenhuma delas pode faltar, por ser Ele grande em força e forte em poder. Eterno Deus, venha me usar, que a minha matéria humana, que o meu ego, ele venha a ser reduzido a pó, e que o Espírito do Senhor Jesus possa ministrar por meu intermédio de mim. Toma a direção desta nova série de mensagens e sobretudo dessa primeira parte. É o que eu lhe peço e lhe agradeço de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Que você crê, diga com o missionário glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa nova série de mensagem perigosa que o Espírito do Senhor Jesus me deu, está em nove textos da Bíblia Sagrada. Dois estão na Antiga Aliança e os sete estão na Nova Aliança, no Novo Testamento. Os dois primeiros, o primeiro está no livro de Eclesiastes capítulo número 7, versículo de número 2, diz o texto sagrado do autor: melhor é o homem ir em uma casa de luto do que ir em uma festa, porque e todos os vivos têm que levar isso em consideração. E o segundo texto está no livro de Provérbios capítulo número 22, versículo de número 2, diz o texto sagrado que o rico e o pobre se encontram, e um ao outro fez justiça ao Senhor. E o próximo texto está no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas capítulo número 12,
versículo de número 19, 20 e 21, diz o texto sagrado que: então direi à minha alma, tens muitos bens em teu depósito para muitos anos, come, bebe e folga-te. 20, desculpa. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirá a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Versículo 21. Assim será com aquele que junta tesouros nessa terra para si, mas não é rico para com Deus. E os próximos textos para essa nova série está no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, no versículo número 23 até o versículo 26. Diz o texto sagrado que: e no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu a longe Abraão e Lázaro no seu seio. 24. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aquele está consolado e tu em tormento. 26. Além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá para nós outros. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para essa nova série de mensagem perigosa que o Espírito do Senhor Jesus iluminou meu coração e quer que eu partilhe com todos vocês, a nova série de mensagens ela tem como tema os tormentos do inferno. A primeira parte tem como tema há um tormento para as almas das pessoas que morrem na condenação do pecado, aonde serão atormentadas quando esta vida terrena terminar. Missionário nos explica dessa primeira parte dessa nova série de mensagens sobre os tormentos do inferno. Nós lemos no livro de Eclesiastes, capítulo número 7, versículo número 2, tem algo interessante que Salomão, que escreveu Eclesiastes, que foi o autor do livro de Eclesiastes, Canto dos Provérbios e Canto dos Cantos, ele declara algo interessante, que melhor é o homem ir em uma casa de luto ou de óbito do que ir em uma festa. Ele continua dizendo o seguinte, porque os vivos um dia irão de morrer, e todos devem levar isso a sério. No livro de Provérbios, capítulo número 22, versículo número 2, Salomão ele declara dizendo o seguinte, que o rico e o pobre se encontram e ambos fez justiça ao Senhor. E é exatamente essa ilustração de Salomão sobre a vida após a morte está no Evangelho de Lucas, capítulo número 16, versículo de número 23 até o versículo de número 26. Jesus ele conta uma parábola, né? Ele declara dizendo o seguinte, que havia um homem rico que se vestia de púrpura, né? E ele se regalava todos os dias. Ele diz que ao lado desse rico havia também um homem pobre, mendigo, chamado Lázaro, que diariamente ele vivia aos pés desse rico, e ele desejava se regalar, desejava comer dos restos que caía da mesa desse rico. Só que esse rico, ele, para além de ser um homem rico, ele não era um homem solidário. Ele era mau ao ponto que ele desprezava Lázaro. E a palavra de Deus diz que via os cães, né, lamber das feridas que havia em Lázaro, porque Lázaro, para além dele ser um homem cristão, fui pesquisar, ele era doente e ele tinha chagas, que no caso eram feridas. E só que no versículo de número 20, fala que Lázaro ele faleceu, ele veio a morrer. E diz que os anjos de Deus, ou seja, antes de Lázaro ele morrer, antes de Lázaro ele bater a porta, quando ele veio a falecer, os anjos de Deus eles pegaram Lázaro e levaram Lázaro para o seio de Abraão, que era um lugar que onde as pessoas que eram salvas, elas iam descansar depois da morte. E no versículo 23 ele fala que o rico também, no versículo 22 fala que o rico também ele morreu. E diz que no versículo 23 que no inferno
O rico, ele levantou os olhos e viu Abraão e Lázaro no seu seio. Aqui há um paradoxo que me chamou muita atenção. Você vê que enquanto esse homem ele estava em vida, meu amigo, minha amiga, ele vivia em função do seu interesse, porque ele era um homem que vivia simplesmente que é para se regalar, que é para satisfazer os seus prazeres. E é o que me chamou a atenção é que esse homem ele bebia vinho todos os dias, ele se vestia de roupa de linho fino de púrpura, né? Todos os dias. E só que ele morreu. E no inferno, ele estando em tormento, ele viu Abraão e Lázaro no seu seio. No versículo 24, ele declara dizendo que Pai Abraão, manda que Lázaro ele me refresque com a ponta do dedo na sua língua, porque eu estou sendo atormentado nessa chama. Ele nunca viu Abraão e ninguém falou para ele que ele havia estado no inferno. Só que algo aconteceu que quando ele morreu, ele acordou. Como assim, missionário? Algo que me chamou a atenção, meu amigo, minha amiga, é que Deus, quando fez o ser humano, ele dotou de 3 personalidades: corpo, alma e espírito. O ser humano é um ser espiritual que habita em um corpo de carne. E não teve profeta na antiga aliança que falou mais sobre o inferno do que Cristo. Cristo foi o profeta que falou mais sobre esse lugar, sobre o Hades. A palavra inferno, ela significa lugar aonde os condenados irão de ir depois que a vida terrena termina. E a palavra inferno, ela vem de uma outra palavra que no grego é Hades, que significa suplício, infernus, ou seja, abismo, lugar onde os condenados, aqueles que morrem na condenação do pecado, irão de ir. E Cristo, quando ele falou do inferno, ele está nos dando uma lição, meu amigo, minha amiga, que existe um lugar onde as almas dos condenados será atormentada quando esta vida terrena terminar. Falar sobre o inferno, você vê que essa palavra inferno hoje, ela foi esquecida, ela foi colocada de lado de muitas igrejas, porque o ser humano do século XXI, ele está com a sua mente tão cauterizada, tão cega no que diz respeito às coisas de Deus, que falar de inferno já não traz mais terror, já não traz mais medo na vida das pessoas. Mas só que você vê que quando esse homem rico ele morreu, ele acordou. Então significa dizer que ele estava a dormir. E essa é a pura realidade, porque as pessoas nesta vida elas estão a dormir. Elas estão a dormir por quê, missionário? Porque elas não têm tempo de pensar na eternidade. Elas não têm tempo de refletir que existe vida após a eternidade. E o contexto social, ou seja, a circunstância que leva, que obriga o ser humano a ter consciência da vida após a morte. Nós podemos ver isso no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo número 2, quando Salomão ele declara que melhor é o homem ir em uma casa de luto do que ir em uma casa de festa. O que há numa casa de luto? Quando uma pessoa ela falece, ela vem a morrer, por exemplo, eu já perdi um ente querido, você já perdeu um ente querido, ou pessoas que você conhece que eram amigas suas. Quando você foi para o enterro daquela pessoa que é teu ente querido, que é teu amigo, que é membro da tua família, o que é que veio na tua mente? A prudência botou na tua mente, o teu coração. Você fica a chorar, você fica a analisar, olha, se o fulano morreu, amanhã sou eu que vou morrer também. É isso que Deus ele quer. Deus ele quer que o ser humano pare para refletir na realidade da vida. Mas só que essa realidade da vida aqui, que a pessoa só vai morrer, que a pessoa irá de morrer um dia, isso só brota na mente quando as pessoas elas participam de um culto fúnebre em que um ente querido, uma pessoa amiga falece. Mas só que os dias que as pessoas elas preferem viver e que as pessoas colocaram como prioridade na vida delas são os dias de festas. E é exatamente isso que o homem rico ele vivia. Ele vivia, ele se regalava, ele bebia vinho todos os dias. Mais do que isso, ele não era solidário. Mas só que quando ele morreu, meu amigo, minha amiga, ele acordou para uma outra realidade.
da vida. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo de número 19, 20 e 21, tem outro homem rico que Cristo ele conta uma parábola e declara dizendo o seguinte, que havia um homem rico, esse homem rico ele declara dizendo o seguinte, que oh minha alma, direi a minha alma, tens muitos depósitos para os teus bens, descansa, come, bebe e folga-te. E lá do céu a voz de Deus bradou dizendo o seguinte, que louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim será com todo aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico para com Deus. E você vê que o objetivo da maior parte das pessoas é de ter tesouros, é de ajuntar tesouros aqui na terra, porque o que se passa na mente dos homens e das mulheres hoje é de se realizar simplesmente nesse campo terreno. E você vê qual é o objetivo das pessoas. As pessoas elas se esforçam, elas se desempenham, que é para estudar, que é para se formar, que é para ter cursos, que é para conseguir inúmeros diplomas, que é para assim então elas vierem a conseguir a encontrar um espaço social nessa vida, ou então a fazer negócio, a construir uma casa, a ter a sua conta bancária completamente repleta de valores, a vender, a se realizar. Só que, meu amigo, minha amiga, o ser humano não é matéria, o ser humano é um ser espiritual que habita em um corpo de carne. Mas, infelizmente, esse homem rico, ele só entendeu que ele era um ser espiritual quando ele morreu, porque o que as pessoas não sabem, meu amigo, minha amiga, é que quando o ser humano ele morre, Deus ele fez isso de propósito exatamente que é para as pessoas não poderem se defender. A consciência ela será mantida. E você vê que a consciência ela será tão mantida de tal maneira que você vê que no versículo de número 23 de Evangelho de Lucas capítulo 6 declara que no inferno o rico ele levantou os olhos. Sabe o que significa dizer, meu amigo, minha amiga? Que a consciência será ativada de tal maneira que ele reconheceu, o espírito dele lhe fez, a intuição dele lhe fez, lhe abriu os olhos, ele reconheceu que ele estava no inferno, ele reconheceu que ele estava em tormento e para agravar mais a situação, ele reconheceu Abraão e ele reconheceu a Lázaro. Ninguém falou para ele que aquele era Abraão, que era Lázaro, mas o Espírito dele, Deus, ele ativou a consciência dele. E mais do que isso, meu amigo, minha amiga, no versículo de número 24, no versículo 23, declara o seguinte, que no inferno o rico levantou os olhos e ele viu Abraão e Lázaro no seu seio, e ele clamando, dizendo o seguinte, que Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro me refresque com o dedo na ponta, porque eu estou em tormentos. O que significa mencionar a palavra tormento? Eu fui pesquisar. A palavra tormento, meu amigo, minha amiga, significa dor, infortúnio, suplício. Dor que não passa. E a dor e o tormento do inferno é algo tão terrível, tão assustador. Eu fui pesquisar sobre o tormento do inferno. É algo que aterroriza de tal maneira que não tem como a pessoa, meu amigo, minha amiga. É um tormento que atormenta a alma do ser humano, porque Deus a princípio ele havia feito o inferno que é para seres espirituais sofrerem, no caso de Satanás e os seus anjos, mas as pessoas elas optarem em se afastar de Deus, em não viver para Deus, então elas passaram a ser também candidatas ao ir no inferno. O inferno, meu amigo, minha amiga, é um lugar terrível, porque é um lugar, seja de anjos caídos como de um ser humano, contra um Deus que é eterno. O inferno ele é terrível porque é a ira de Deus contra todo o pecado, contra toda a maldade cometida, seja por seres espirituais, no caso anjos caídos, os espíritos malignos dos demônios,
como também por toda aquela pessoa que decidiu não viver para Deus, que decidiu optar como estilo de vida a condenação, viver uma vida longe de Deus e optar por uma vida de pecado. O inferno é terrível, meu amigo, porque representa a ira a Deus contra toda a maldade, contra toda a impiedade que existe. E você vê, meu amigo, minha amiga, aqui no discurso desse homem rico com Abraão, ele, no versículo de número 25, Abraão, ele agrava mais a situação, refrescando a memória desse homem rico, porque é isso que as pessoas elas esquecem, que a verdadeira realidade da vida, ela começa quando a vida terrena ela termina, e Deus ele vai ativar a consciência, exatamente que é para as pessoas se lembrarem quem elas são, quem elas foram e por que elas foram parar para o inferno. E que é para ele não se esquecer o motivo que levou no inferno. No versículo número 25 do Evangelho de Lucas, capítulo de número 16, Abraão ele declara o seguinte: que lembra-te, filho, que enquanto em vida tu recebeste os teus bens, e Lázaro unicamente os males. Você vê que aqui está registrado que, meu amigo, minha amiga, que Deus ele não olha para a condição social que um homem e uma mulher ocupa, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é doutor, se ele é mendigo. Deus ele não aceita nem reconhece a condição social, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar todo aquele que estava perdido. E Cristo ele morreu exatamente que é para livrar o homem da condenação do pecado, porque Cristo ele, no Evangelho de Lucas capítulo número 16, Marcos capítulo 16, versículo número 7, Cristo ele declara dizendo o seguinte: que ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. A punição do inferno é para todos aqueles que não querem aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. É para todas aquelas pessoas que debocham de Deus, que querem simplesmente viver em festas, querem simplesmente viver uma vida de distração nesse mundo, como foi o caso desse homem rico, que ele se vestia de púrpura, que ele vivia no luxo todos os dias e que ele se regalava bebendo vinho todos os dias. Mas quando ele morreu, ele acordou. As pessoas elas estão a dormir. Essa é uma triste notícia que eu tenho que para dizer, que as pessoas nesta vida elas estão a dormir, porque elas não querem se voltar para Cristo, elas não querem abrir os ouvidos para ouvir a pregação do Evangelho. E a maioria só vai acordar quando elas morrerem, quando essa vida terrena terminar. A maioria vai acordar para a realidade da vida, porque Deus ele vai ativar a consciência, a memória, que é para as pessoas se lembrarem por que elas foram paradas, por que elas morreram e foram para o inferno, e o que lhes levou a ir parar no inferno. O inferno é o lugar da ira de Deus contra todo o pecado, contra toda a maldade que existe nessa vida, que as pessoas estão a cometer, porque, meu amigo, minha amiga, tudo que as pessoas estão a fazer está registrado, está armazenado em livros. E o inferno é o lugar do suplício, é o lugar da condenação eterna que Deus ele reservou para as pessoas serem atormentadas lá. Eu estou a falar de um lugar, meu amigo, minha amiga, aonde não há relógio, aonde não há dia, aonde não há de manhã, não há noite, não há dia, não há sol. E o apóstolo Pedro fala que é lugar de densas trevas. A única iluminação que as pessoas irão de ver no inferno são das labaredas de fogo que irá de vir sobre elas. O inferno, meu amigo, minha amiga, Deus ele preparou para todas aquelas pessoas que não querem ouvir, que estão a dormir enquanto vivo nessa terra, e que infelizmente a maioria só vai acordar quando essa vida terrena terminar. Por isso que há um inferno, aonde as almas das pessoas que morrem na condenação do pecado será atormentada quando esta vida terrena terminar. E ele vai mais longe, porque Abraão lhe faz lembrar que ele, quando estava em vida, ele tinha os seus bens, mas ele não era solidário, ele era um homem mau, ele não ajudava ninguém. E ele, no versículo 24, ele declara que para Abraão lhe fala que ele recebeu os bens quando estava em vida, e Lázaro simplesmente os males. E no versículo 25 ele vai falar para Abraão: pai Abraão,
manda Lázaro ir na minha casa porque eu tenho 5 irmãos. Era que ele cometeu um erro muito grave. Quer dizer que na cabeça dele, os irmãos dele simplesmente eram aqueles que haviam nascido através da figura paterna. Como a maioria hoje pensa. As pessoas só se consideram irmãos porque nasceram do mesmo pai e da mesma mãe. Quer dizer que as pessoas que são mendigas, que estão necessitando, não são seus irmãos. No Evangelho de Mateus, Cristo ele fala que quando nós ajudamos alguém que está faminto, quando nós damos de comer alguém que tem fome, quando nós damos de beber alguém que tem sede, quando nós vamos visitar alguém que está preso, nós estamos a fazer isso para ele. Ele cometeu um pecado aqui grave e ele não via Lázaro como um irmão. E mesmo estando em tormentos, ele estava a querer pedir que para Abraão mandar Lázaro vir. Você vê a arrogância desse homem, ele subiu na cabeça. Cristo ele declarou na parábola do jovem rico que quando ele falou para o jovem rico lá, deixa tudo o que tens e me segue, o jovem saiu entristecido porque tinha muitos bens. Cristo ele declarou que em verdade vos digo que dificilmente um rico será salvo. E eu tenho uma triste notícia para as pessoas que têm muitos bens, que têm riqueza, que não são solidários, que não ajudam ninguém. A maior parte dos ricos, meu amigo, minha amiga, quando morreu, que estão a morrer, a alma deles está aí para o inferno. Porque a maior parte dos ricos, eles são orgulhosos, eles são maus, eles são arrogantes, eles não são solidários. Para Deus eles são loucos. Você vê que no versículo 19 de Lucas capítulo 12, o homem rico ele declara o seguinte que direi à minha alma, come, bebe, descansa porque tens muitos bens. Mas lá do outro ele declara o seguinte, louco, esta noite te pedirá a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim será com aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rica para com Deus. As pessoas são loucas, sabe por quê? Porque as pessoas elas só vivem em função dos seus interesses. As pessoas que ajuntam riqueza, ajuntam carro, ajuntam roupa, ajuntam casa, as pessoas não usam nada. Mas quando elas morrem, elas deixam tudo. E os membros das suas famílias que ficam a brigar e que ficam causando inimizades, que é para possuir o que o falecido deixou. Há um inferno, meu amigo, minha amiga, para as almas das pessoas que morrem na condenação do pecado, aonde serão atormentadas quando esta vida terrena terminar. E no versículo 26, quando ele pediu que para Abraão mandar que para Lázaro vir lhe refrescar, porque ele estava a ser atormentado, Abraão ele declara o seguinte, que além disso que entre nós e vós foi colocado um abismo, um buraco, de sorte de que os que estão aqui no paraíso não podem ir para lá, e os que estão no inferno não podem vir para cá. Sabe o que isso significa dizer, meu amigo, minha amiga? Que a oportunidade só se pode reverter, só se pode mudar as posições, ou só se pode se decidir se a pessoa vai no céu ou no inferno, enquanto ela está viva aqui na terra. Por isso que o autor aos Hebreus capítulo 9, versículo 27 declara que aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso e o juízo. E Salomão no livro de Eclesiastes capítulo 7, versículo número 2, ele declara que melhor é o homem ir em uma casa onde há óbito, luto, do que ir em festa. E ele fala isso que os vivos têm que levar isso a sério. Sabe quando é que Salomão escreveu o livro de Eclesiastes? Porque ele escreveu 3 livros. Cântico dos Cânticos, Provérbios e Eclesiastes. Eclesiastes ele escreveu na velhice, porque ele viu que a morte estava se aproximando. As pessoas não querem levar isso a sério. Sabe por quê? Porque as pessoas estão a dormir. Mas a triste notícia é que muitos irão de acordar quando esta vida terrena terminar. Amém? Espero que essa primeira parte dessa nova série de mensagens sobre os tormentos do inferno nos ajude a refletir, porque as pessoas elas estão a dormir, que elas só vivem em função dos seus desejos, das suas emoções, de se satisfazer aqui nessa vida terrena. Mas o que elas não sabem é que há um inferno onde as almas das pessoas serão atormentadas. Há um inferno onde as almas das pessoas que morrem na condenação do pecado será atormentada quando esta vida terrena terminar. E no grego a palavra tormento
A palavra tormento é vasifícero, é a palavra usada para tormento no grego. Amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por me usares. É uma honra e um privilégio ser um instrumento usado nas tuas santas e divinas mãos. Esse é o sonho do meu coração, Santo Deus, que eu venha reduzir a pó, que eu venha desaparecer e que o Senhor venha sempre ministrar por intermédio de mim. Que o teu Espírito continue sempre me dando mensagens sérias, mensagens perigosas que é para ministrar para essa pessoa que está me ouvindo. E que o teu Espírito possa ajudá-las, que o teu Espírito possa convencê-las do pecado, do juízo e da justiça, e ajudá-las a se posicionar, e ajudá-las a acordarem, a despertarem, e a entenderem que há um inferno, aonde as almas das pessoas que morrem na condenação do pecado serão atormentadas quando esta vida termina, quando essa vida terrena termina. Que essa pessoa ela possa arrancar tudo quanto tem entendimento e refletir nessas verdades. É o que eu lhe peço e lhe agradeço o coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você predica como missionário, glória a Deus. Amém. E graças a Deus. A mensagem não é minha, meu amigo, minha amiga. A mensagem é uma revelação que o Espírito Santo ele deu missão para partilhar com vocês. É aquilo que vou repetir antes de começar a falar essa série aqui. Essa série aqui. Que mensagens sérias Deus ele solta aqui para ler, que é para homens e mulheres que levam a ele a sério. Se você levar Deus a sério, Deus vai te levar a sério. E Deus vai te dar coisas sérias. Se você levar Deus nas brincadeiras, como é o caso de muitos lugares, tem igrejas que esqueceram essa mensagem. Sabe por quê? Que estão a levar Deus na brincadeira. Por isso que as profecias desapareceram. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Deus está com vocês na segunda parte dessa série de mensagens sobre os tormentos do inferno. Arranque tudo quanto é entendimento. E lembra-te, peça a Deus para Deus te despertar, enquanto que a morte ainda não bateu a porta do teu coração. Amém? Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.